Então, diz assim o texto, Tiago capítulo 5, verso de número 13 a seguir, diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe será perdoado. Verso 16: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Graças a Deus. Queridos, o reconhecimento da importância da oração na vida do crente é fundamental. Todo cristão tem que entender o quanto é importante orar, o quanto é importante ter uma vida de oração para o nosso crescimento espiritual. E não só isso, também para o bem-estar emocional e para a nossa condição física. Nós dependemos de oração. Se não oramos, estamos em dívida com Deus. Se não oramos, não crescemos espiritualmente. Se não oramos, não estaremos bem emocionalmente. Então a oração é um fator necessário. A oração é como se fosse o alimento da nossa vida, porque muito mais de falar com Deus, de fazer conhecidas as nossas necessidades por Deus, a Deus, também a oração, ela traz para nós o alimento que precisamos, o crescimento que precisamos espiritualmente falando, e isso só acontece através da oração. E observe que os grandes homens que venceram na história, não só no passado, mas também contemporâneo, homem desta geração, deste tempo, da geração passada, foram homens que conquistaram, cresceram, porque foram pessoas de oração. Foram homens e mulheres que tiveram período de oração, que se desgastaram em oração, que passaram horas e horas orando e falando com Deus. Então, nós vamos entender aqui qual é o tipo de oração que funciona, já que a oração é necessária para a nossa vida. Porque, primeiro, somente através da oração nós vamos superar as nossas fraquezas. Marque isso. Somente através da oração que nós vamos superar as nossas fraquezas. Vamos observar o verso 17. O verso que nós não lemos, que é o verso do capítulo 5, o verso 17, diz assim: e era Elias sujeito às mesmas paixões que nós, mesmas paixões. Elias, um homem, um profeta muito conhecido, que fez coisas maravilhosas, a qual o Senhor o arrebatou, ele foi arrebatado, foi levado ao céu. Elias, observe isso, o escritor Tiago faz questão de dizer que ele era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Orando, veja aqui, ele faz questão de destacar, orando, pediu que chovesse por 3 anos, ou que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Você está entendendo aqui o efeito da oração? Tiago faz questão de dizer, Elias era um homem sujeito como nós, eu e você, porque não é necessário nós esperarmos sermos perfeitos para viver em oração. Talvez a grande expectativa que criamos é esta: olha, eu preciso primeiro consertar, fazer tanta coisa, me ajustar em muitas áreas da minha vida para depois eu começar a orar. Não, eu contraponho esta colocação ou essa ideia, dizendo para você, você deve começar a orar já. Ah, pastor, mas a minha vida não está legal. Dobre o seu joelho e fala com Deus, porque isso vai influenciar o seu crescimento espiritual. A sua aproximação de Deus trará automaticamente sobre a sua vida uma santificação, porque é assim que funciona. Quando nós decidimos aproximar-se de Deus, por isso a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quando nós aproximamos de Deus em oração,
Em uma vida com comunhão com Deus, automaticamente existem coisas que nós iremos corrigir, porque Deus é santo, a santidade de Deus. E quando nós aproximamos de Deus, nós vamos o quê? Nós vamos pegar para nós a santidade. Ela vai refletir em nós esta presença, esta graça, e o próprio Espírito Santo vai cobrar de nós onde nós precisamos ajustar, o que nós precisamos ajustar, o que nós precisamos melhorar. Mas vamos começar orando, porque através da oração nós vamos superar as nossas fraquezas. Somos fracos, somos falhos e precisamos orar. Não porque estamos fracos nós vamos deixar de orar, pelo contrário, com a nossa fraqueza nós vamos orar. Então a primeira coisa que eu aprendo, supera as nossas fraquezas, porque as pessoas com dificuldades e com problemas, pessoas desanimadas e desmotivadas, que sofrem de depressão, você vai vencer isso se você dobrar o seu joelho e falar com Deus. Se você chorar, às vezes, meu irmão, você não tem força, as dificuldades, os problemas são tantos sobre a sua vida, que te sufoca e você não tem ânimo nem de dobrar o seu joelho, mas se esforce, dobre o joelho, mesmo que faltar palavras, você dobrar o joelho, porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse que as lágrimas, elas são levadas diante de Deus e apresentadas diante de Deus. Há um anjo que eleva com o odre e apresenta diante de Deus. Então, aqui na terra, lágrimas são apenas lágrimas, mas lá no céu são palavras audíveis, palavras a qual o Senhor compreende. Ele sabe a nossa limitação, Ele conhece o que você pode, até onde você tem condição de chegar, conhece as suas limitações. É isso que é lindo. E nós temos que sempre ter essa consciência, ou estar consciente disso, que Deus conhece, que Deus sonda a sinceridade do coração. Não adianta você se fazer de forte, é melhor você se quebrantar diante de Deus. Aleluia. O próprio apóstolo Pedro escreveu em uma das suas epístolas, dizendo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque no seu tempo Ele vos exaltará. Quando nós nos humilhamos debaixo da mão de Deus, reconhecendo as nossas limitações, as nossas fraquezas, o Senhor nos exalta ao seu tempo. Então, meu amigo, que esta seta do inimigo que tem soprado na tua mente, dizendo que você não pode, que você é fraco, que você não tem condição, supere esta fraqueza, porque a oração, através dela, nós superamos as nossas fraquezas. Então o maior desafio, um dos grandes desafios é esse, você superar as suas fraquezas. Segundo, através da oração nós vencemos as nossas limitações. As nossas limitações, elas são vencidas através da oração. Veja o que diz no capítulo 5, verso 13 e 14, o texto que nós lemos. Diz assim: estando alguém entre vós aflito, ore. Estando alguém contente, cante louvores. Se alguém está entre vós doente, chame o presbítero da igreja e orem sobre ele, ungindo com o azeite em nome do Senhor Jesus. E o verso 15 diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe será perdoado. Olha aí, está alguém entre vós enfermo? Faça oração. Que limitações é essa? Que nós superamos através da oração. É através da oração que nós vamos alcançar o milagre. Quando eu estou aflito, eu devo superar isso e ir falar com Deus. Quando eu estou enfermo, eu tenho que ir falar com Deus através da oração. E eu posso falar com Deus quando estou alegre também. Entenda uma coisa, o verso de número 13 e o 14 diz assim: está aflito? Ore. Está contente? Cante louvor. Está doente? Chame alguém e ore. Por quê? Porque a oração da fé salvará o doente. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E veja que não para por aí. Se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Veja o poder que a oração tem em nossas vidas. Nós vencemos as nossas limitações quando nós falamos com Deus. Na aflição, o Senhor traz o refrigério para a nossa alma. Aleluia. Na enfermidade, nós conseguimos alcançar
o milagre de Deus através da oração. Quem sabe eu falo com pessoas que durante esse tempo você já buscou em vários lugares, você ainda está enfermo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela tinha gasto toda a sua riqueza, os bens que ela tinha, com um médico e não tinha resolvido. O que ela pensou? Eu vou ir tocar em Jesus, eu vou até Jesus, tocar na orla das suas vestes, tocar no seu manto, e eu serei curada. Ela sai com um propósito, acreditando que Jesus poderia curá-la. Sabe qual é o segredo aqui? É que quando todas as nossas limitações, todos os nossos recursos, seja financeiro, seja esforços pessoais ou ajuda de terceiros, não resolve a nossa vida, nós oramos, nós buscamos em Deus. Quando todas as limitações da nossa vida, elas se esgotam, todos os recursos se esgotam e nós precisamos de Deus. Nesta hora, você está sofrendo? Tiago deixou isso bem claro. Faça uma oração. Se você está sofrendo nesta hora, faça uma oração. Há uma graça maravilhosa nesta noite sendo dispensada por Deus para mim e para você através desta programação, dizendo assim: ore, faça uma oração se você está sofrendo, porque Deus quer restituir novamente. Vença a limitação. Ah, pastor, eu não consigo. Você consegue em nome de Jesus. Esta noite você vai conseguir. Você vai dobrar os seus joelhos quando nós estivermos orando aqui no final. Tudo que você já fez até agora, você não viu resultado. Tudo que você se esforçou até aqui, você não viu nenhum resultado. Mas hoje o Senhor está mandando eu dizer para você, nesta noite de oração, dizer para você, hoje Ele está pronto para ouvir o teu clamor. Está aflito? Ore. Está enfermo? Ore. Por quê? Porque através da oração, nós vencemos todas as nossas limitações. Aquilo que é imposto por nós ou é imposto por outra pessoa coloca, fala, não tem jeito. Aí você vai na oração e vence. Quando você mesmo olha e fala, eu não vou conseguir, aí você vai para a oração e vence. Quando o médico diz, olha, não adianta, está desenganado, aí você vai para a oração e Deus te dá vitória, porque Ele tem poder de curar a tua enfermidade, de te dar saúde, de restituir novamente. E esta noite, eu digo aqui em nome do Senhor Jesus, toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, todo demônio que tem agido para destruir, você vai vencer através da oração. É através da oração que nós venceremos. É através da oração que você vence. Terceiro lugar, a oração. Através da oração, nós conquistamos a vitória em Deus. Não são nas pessoas. A oração nos ensina que tudo aquilo que adquirimos por meio da fé, através da oração, vem de Deus para nós. Por isso que Tiago, no capítulo 5, no texto que nós lemos, lá no verso 15 e o verso 16, diz assim, que a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido o pecado, lhe será perdoado. Veja o que nós conquistamos, as vitórias que nós conquistamos em Deus, através da oração. Através da oração, nós conquistamos coisas lindas. Primeiro, nós podemos falar das coisas que são impossíveis e difíceis a Deus. Veja a liberdade que a oração nos dá, de nós conquistarmos todas as nossas vitórias em Deus, colocar em Deus, e colocando em Deus nós podemos falar daquilo que aos nossos olhos é impossível. Que maravilha, que privilégio que eu e você, como servo de Deus, como cristão, temos de chegar e apresentar diante de Deus e falar com Deus de todas as coisas, dasquelas coisas que aos seus olhos são impossíveis. Talvez, mãe, você
nesta noite está me assistindo através deste canal, me ouvindo através da rádio, e você diz para você mesmo: não tem jeito para o meu filho, mas hoje, quando você dobrar o seu joelho, você pode apresentar as causas difíceis e impossíveis para o seu e para o meu, para o nosso Deus. É uma oportunidade que temos. Então a oração é esse canal direto, meu irmão. Não tem mais, não estamos mais na antiga aliança, não é necessário mais você levar um cabrito para o sacrifício, para expiação, para poder ali ser sacrificado, para expiar o pecado. Não tem mais um sacerdote que entra lá no Santo dos Santos. Não, o véu foi rasgado e eu e você temos livre acesso a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Então esta noite aproveite essa oportunidade. Quando orarmos aqui, ore também. Faça conhecida todas as coisas diante de Deus, as causas difíceis e as causas impossíveis. Não somente isso, você não tem só a liberdade de falar com Deus das coisas impossíveis e difíceis, mas você tem liberdade também de falar com Deus das situações da sua vida, aquilo que você está vivendo. Veja que privilégio, falar daquilo da sua vida. Sabe quando você fala com uma pessoa que você tem bastante afinidade, uma pessoa que é bem confidencial seu, que você chega, conversa, fala algo ali, você sabe que é ali, ele vai poder te ajudar, te aconselhar, você vai encontrar ali um ombro amigo, alguém sincero e fiel. Com Deus é muito mais do que isso. Com Deus, além de você poder falar das situações da sua vida, você vai saber que Ele vai poder te ajudar. Ele vai poder te ajudar. Por último aqui, também nós conquistamos a vitória em Deus. Por quê? Porque nós podemos falar quando se esgota todos os recursos e a capacidade da nossa vida. Nós temos Ele, Deus, como nosso Senhor e ajudador. E Jesus vai mostrar isso em vários momentos da sua vida, mesmo Ele sendo Deus, encarnado aqui, quando aqui esteve, se fez em forma de homem, estava aqui. E Ele, sabe o que Ele fez? Muitas vezes, foi falar com o Pai, foi orar. Jesus ora, passa 40 dias no monte, antes de começar o seu ministério, orando, consagrando, falando com o Pai. Jesus, em vários momentos, Ele deixa o discípulo e vai orar, em particular com o Pai, vai para o monte, vai para o espaço que Ele tem para poder orar. Ele sempre teve uma vida de oração. Até nos últimos minutos da sua vida, Ele sobe com os seus discípulos no jardim do Getsêmani. Os discípulos dormem ali porque estavam sonolentos, cansados, não aguentava o pique. Jesus sobe e vai orar. Jesus ainda dá uma dura nos discípulos. Diz: ei, nem um momento vocês podem velar comigo? Porque Ele vai orar e volta, os discípulos estão dormindo. Não é isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos acomodados, que nós sejamos sossegados, que nós não tenhamos vida de oração, propósito de oração, que não venhamos a falar com Deus. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós falamos com Ele através da oração. Através da oração que você vai encontrar o caminho para a sua vitória. E esta noite de oração, e é através da oração que nós vamos receber vitórias da parte de Deus. É através da oração que nós vamos viver milagres extraordinários da parte de Deus para a nossa vida. Então eu quero convidar você esta noite para você orar a Deus, orar a Deus. Veja que por último aqui, quando ele diz que a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará e se houver cometido pecado, lhe será perdoado. No verso 16 ele diz: confessai as vossas culpas um ao outro e orai um pelos outros. Eu acho muito interessante, fechando com isso aqui, com o verso 16 do capítulo 5 de Tiago. Por quê? Porque observe que nesse texto aqui, ele vai deixar bem claro a importância de ter uma vida em comunhão com o próximo. A importância, porque se eu orar e tiver de mal com o meu irmão, essa oração não será atendida. Essa oração não será atendida, porque o próprio Senhor ensinou muito bem isso, dizendo: gente, se você for fazer alguma coisa, a oração você tem que se perdoar, você tem que ir lá e se consertar com o seu irmão. Você vai ofertar, se conserte com o seu irmão. Se você quer ter vitórias, processo de vitórias na sua oração, conserte aquilo que falta consertar. Ele diz: vocês devem confessar a culpa uns para os outros e orar um pelos outros. E olha o que ele mais diz:
para que sareis, para que sareis. E olha o que ele diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, meu irmão, nós temos que viver uma vida de oração. Por isso que ele diz aqui, a oração de um justo. Existe aquela pergunta, será que existe alguma oração que ela não é atendida? Depende do como você ora, porque a própria Bíblia diz, orai, buscai e não recebei, porque buscai, mas eu pedi e não recebi, porque pedi mal. E às vezes na oração, quando nós queremos alguma coisa, nós pedimos de forma errada. Ou às vezes na oração, porque existe a oração, você vai orar agradecendo a Deus, você vai orar glorificando, exaltando a Deus, não é? Alegrando, uma oração de agradecimento. Você vai orar numa oração de quebrantamento, reconhecendo a sua vida de pecado, e você vai orar também intercedendo a Deus, ou pedindo a Deus algo que você precisa. Aí nesta oração, nessa parte da oração, que você está necessitando de algum milagre, necessitando de alguma intervenção de Deus na sua vida e na sua história, você tem que saber pedir. Por quê? Porque a minha vontade, o meu desejo, tem que estar alinhado com o desejo de Deus. Porque se eu não estou alinhado com o desejo de Deus, a minha oração não está alinhada no desejo de Deus, automaticamente esse meu desejo, não sendo o desejo de Deus, não irá cumprir, não irá se realizar, não irá se concretizar. Então aí que entra o grande segredo, para você orar com sabedoria, orar de forma correta, orar certo. Orar certo é você entender os propósitos de Deus, os planos de Deus para a sua vida, e você orar em cima dos planos de Deus, dos projetos de Deus, dos sonhos de Deus para a sua vida. Pastor, é tão complicado assim, como que eu vou saber o que Deus tem para mim? É muito fácil, é muito fácil. Você olha a Bíblia, examina a Escritura. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada vai te dar a orientação, o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. E em cima disso você vai orar, porque existem coisas que é da vontade de Deus, da vontade soberana de Deus. E quando nós entendemos isso, nós queremos alinhar a nossa vontade à vontade soberana de Deus. E aí é onde nós procuramos fazer a vontade de Deus para a nossa vida e não a nossa vontade. Primeiro o reino de Deus, aí as demais coisas são acrescentadas. Mas quando há esta inversão de valores, quando nós colocamos a nossa vontade à frente, deixando a vontade de Deus em segundo plano, Deus não vai concretizar a nossa vontade apenas pelo nosso egoísmo, pela nossa soberba, pela nossa vontade ou desejo de vingança, desejo de mostrar para o próximo, ou desejo de punir o próximo, né? Porque tem gente que ora para Deus descer fogo e eliminar o irmão. Não, tem gente que é um absurdo. Tem pessoas que oram para haver separação lá no outro casamento. Você acha que Deus vai aprovar isso? Tem pessoas que, eu vou fazer uma campanha, por quê? Para que fulano larga de fulana, cicrana, não é? Tentando destruir. Nosso Deus não é Deus que destrói, pelo contrário, Ele é Deus que une, né? Ele é Deus que abençoa, Ele é Deus que ajunta, Ele é o Deus que correto, que faz as coisas corretas. Deus é justiça, meu irmão, Deus é justo, e Ele trabalha em cima de justiça, aleluia, é um dos nomes do Senhor, Jeová, a nossa justiça. E esta noite então, que você possa entender isso, orar, quando você vai orar pedindo alguma coisa, alinhar a tua vontade à vontade de Deus. Faça, Deus, qual é a tua vontade para mim? Ore dessa forma, Senhor Deus, eu preciso ter esse discernimento, eu preciso ter esta mente aberta, esta visão apurada, para compreender qual é a tua vontade, porque, como Paulo diz, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Primeiro, a vontade de Deus é boa. Segundo, a vontade de Deus é perfeita. Terceiro, a vontade de Deus é agradável. Então vamos viver a vontade de Deus. Agradecer é papel nosso, temos que agradecer. Se quebrantar e reconhecer as nossas limitações, nosso pecado, também é dever nosso. Agora, fazer a vontade ou os nossos desejos, aí tem que estar alinhado aos desejos de Deus. E olha, entenda uma coisa, pastor, e agora então?
O próprio Jesus disse assim: vocês são maus, nós somos maus e sabemos dar coisas boas para o nosso filho. Aí o Senhor Jesus olha para os discípulos e diz: imagine o vosso Pai que está no céu. Você acha que Ele não sabe o que você merece? Ele não sabe o que é melhor para você? Então ore sempre assim: Senhor, faça a Tua vontade em minha vida, porque a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Tenha uma vida de oração. Ore, porque a oração vai te ajudar a superar as suas fraquezas. Ore, porque a oração, através da oração, você vai vencer as suas limitações. Ore, porque através da oração, você vai conquistar as vitórias de Deus para a sua vida, ou as vitórias em Deus para você. Deus abençoe, um abraço, esta é a palavra de Deus para nós, nesta noite maravilhosa de oração. Amém?